Eu parei de investir no MXRF11. Eu desfiz simplesmente todas as minhas posições. Eu vou te mostrar nesse vídeo o motivo que me fez com que eu tomasse essa decisão. Então, para isso, a gente precisa analisar alguns dados para você poder entender o racional por trás disso. Mas não se preocupe, porque o MXRF11 continua sendo um bom fundo imobiliário, porém, eu acredito que não é o momento ideal para estar investindo nesse fundo imobiliário. Então, se você já gostou do assunto e isso te interessa, já aproveita, deixa aí o seu like para ajudar o canal a crescer. Isso é muito importante para mostrar ao YouTube que vocês estão gostando. Se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. O MXRF11 é fato que é o queridinho do mercado, tanto é que ele é o fundo imobiliário hoje da Bolsa de Valores que possui o maior número de cotistas, tá? Em toda a B3. Isso se dá, claro, pela acessibilidade de investir nesse fundo, que distribui excelentes dividendos frente à sua cotação, que é da base 10, ou seja, ele está sempre sendo negociado na casa dos R$ 10. Uma coisa que você precisa ter em mente é que um fundo imobiliário na casa dos R$ 10 não significa necessariamente que é um fundo barato, tá? Ele pode ser um fundo de baixo valor, porém está sendo negociado como caro, ou às vezes você pega um fundo imobiliário que está sendo cotado a R$ 100, porém ele está barato. Então é isso que a gente vai ver no decorrer desse vídeo. Desde que eu comecei a investir, o MXRF11 sempre foi o meu queridinho, sempre tive ele na carteira, porque lá atrás ele valeu muito para mim, para ser aquele fundo imobiliário de cofrinho, onde aqueles poucos dividendos que caiu, ele era reinvestido nesse fundo. E quando se trata de fundos imobiliários do tipo de papel, eu particularmente, tá? Isso é uma estratégia minha, eu não invisto em fundos de dívidas imobiliárias que estejam acima de 2% do seu valor patrimonial, do seu preço justo, beleza? Então vem aqui comigo e a gente vai dar uma olhada em algumas informações necessárias. Então, atualmente, ele fechou o dia de hoje com uma queda de 1,8%, tá? Está sendo cotado na casa de R$ 10,90. Então, aqui em cima a gente pode ver que ele teve uma queda, caiu rapidamente, tá? No dia de hoje. Aqui no site da Status Invest, a gente vai analisar algumas informações, né? A sua cotação máxima chegou a R$ 11,12, pagam um excelente dividendo, tá? Está pagando aí nos últimos 12 meses 12,09% de dividendo. E a gente rolando aqui para baixo, a gente vai ver uma informação aqui que é o valor patrimonial por cota. Então, o valor patrimonial por cota desse fundo equivale a R$ 10, ou seja, ele tem um patrimônio de mais de 2 trilhões de reais e atualmente ele está com seu PVP, que é o preço dividido pelo seu valor patrimonial, em 1,09, ou seja, ele está 9% acima do seu valor patrimonial, do seu preço justo. É um excelente fundo, tem uma boa gestão por trás dele, tanto que nesses períodos de deflação, onde muitos fundos tiveram dificuldade, a gestão manteve um bom trabalho, não deixando afetar, né, para ali os investidores, os cotistas desse fundo. Então, ele tem uma distribuição de dividendos constante, mas ali na média sempre foi muito parecido, tá? Na casa aí dos 10, 11 centavos, 9 centavos. Essa é normalmente a média, porque a gente está falando de dívidas, tá? O relatório gerencial é o que nos interessa, a gente vai dar uma analisada em alguns fatores desse fundo, para vocês verem que é um fundo bom, mas no final vou dar a minha opinião sincera como investidor. Então, aqui o comentário do gestor é um fato muito importante para todo cotista analisar, e ele já fala que eles se destacaram, tá? Com elevado crescimento no número de cotistas, muitos cotistas investem pelo valor do fundo, estão batendo em mais de 910 mil cotistas, e isso está presente no relatório da B3. E o fundo, ele visa a alocação aí de 80% do seu patrimônio líquido em certificado de recebíveis imobiliários, em CRIs, que sejam de bons nomes, tá? De crédito, ou seja, tenha um bom nome na praça, né?
como a gente fala, e que tenham carregos aí atraentes e alto potencial de ganho de capital. Então, esse é o principal foco aí da gestão. O fluxo financeiro do fundo imobiliário está bom em julho, ele fechou uma receita de mais de 34 milhões, uma despesa de 2 milhões e distribuiu aí de resultado 27 milhões, tá? Teve resultado aí de 31 milhões e distribuiu 27 milhões. Aqui no resultado financeiro a gente pode ver que possui sempre uma constância, né? Uma média aí na distribuição de dividendos, então na casa de 11, 12 centavos. Tem mês que varia um pouco para mais, um pouco para menos, porque depende do giro de carteira do fundo também, então obtendo lucro ali na venda de um fundo imobiliário ou na venda de um CRI, ele tem um lucro que é atípico e isso acaba entrando para a receita do caixa do fundo e aí ele distribui para os cotistas. O investimento por classe de ativo do fundo, a maior parte, 74%, está em CRIs, em dívidas imobiliárias, e concentrada aí, né, 50% do seu portfólio em crédito corporativo. E os fundos imobiliários que ele tem na carteira também investe uma pequena parte aí do seu portfólio. Sobre os indexadores, né, a maior parte, 60%, está indexado ao IPCA, tá? E 39% ao CDI. E aqui a gente pode ver uma carteira, a composição completa da carteira desse fundo. Aqui todos os devedores e as securitizadoras. Estão mostrando todas as informações necessárias, como duração aí do CRI, a porcentagem de patrimônio líquido. Então, esse CRI aqui, por exemplo, representa 4,68% do patrimônio líquido do fundo. É muito importante a gente estar analisando esses detalhes. Bom, agora que você já viu algumas informações importantes, eu vou dar aqui a minha opinião sobre esse fundo, no momento atual que ele está passando. Como eu falei, é um excelente fundo, mas eu vendi todas as minhas cotas porque hoje eu enxergo ele como um fundo que está sendo negociado num valor caro, ou seja, está com ágio, então não faz sentido eu investir nesse fundo nesse momento, onde existem muitas outras oportunidades em fundos imobiliários de papel e também de tijolo sendo negociado com deságio, ou seja, com desconto. Então, hoje, no MXRF11, eu não pagaria mais, tá, do que R$ 10,20, tá? Arredondando aí. Então, para mim, entre R$ 10,20 faria sentido. Acima disso, para mim, não faz sentido investir. Então, por conta disso, eu desfiz dos meus fundos imobiliários, realizei um lucro e frente a algumas outras oportunidades que eu encontrei. Então, se você investe no fundo imobiliário, é um ponto que você deve analisar. Isso tem que ser de acordo com a sua estratégia, o seu perfil. Se assim for, bons investimentos, continua, tá? Porque investir sempre vai ser a melhor opção. Com o passar do tempo, a gente vai buscando e aproveitando algumas oportunidades, mas isso vem com o tempo, com o estudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu desejo para você ótimos investimentos, porque investir sempre vai ser a melhor opção.